O consumo de álcool no Brasil caiu 25% entre os jovens, que é um número muito considerável. Cada vez mais os jovens têm bebido menos, principalmente nas gerações mais novas. Porém, existe um dado muito alarmante que cresce entre os jovens também. 39% dos adolescentes já tomaram algum tipo de ansiolítico. E o uso de remédios tem crescido entre os jovens, mas cresce também entre os adultos. E eu quero contar uma história muito particular. Quando eu era mais novo, quando eu estava saindo da faculdade, eu terminei o relacionamento, eu fiquei muito mal, foi uma coisa que eu acabei não aceitando muito bem, eu tive uma crise, me gerou muita ansiedade, eu acabei bebendo muito, acabei não aceitando muito legal, e minha família ficou muito preocupada comigo, com o meu estado mental, com o meu estado de saúde, e tentaram me encaminhar para um tipo de especialista que cuidasse de mim. Como ninguém da minha família, nem eu, a gente tinha muita noção de como é que funcionava o mundo da saúde mental, e muitas pessoas, até mesmo hoje em dia, não têm noção de onde você vai, acabaram me encaminhando para um psiquiatra ao invés de um terapeuta, de um psicólogo. E com isso, eu acabei caindo na mão de um doutor. Eu lembro que ficava até ali perto da região da Doutor Arnaldo, próximo da estação Sumaré. Fiquei mais de 1 hora esperando no consultório, fiquei quase 2 horas esperando o médico me atender. Quando ele me atendeu assim em menos de 10, 15 minutos, né? Ele perguntou pra mim, o que você tem? Eu falei o que tinha, né? Falei, tô passando por isso. Ele pegou um papel, anotou uma parada, me deu, falou, toma esse daqui, toma um a cada dia, é isso, e volta daqui tanto tempo. E foi isso. E quando eu olhei pra receita, ele tinha passado pra mim um remédio tarja preta. Ele não passou pra mim nenhum tipo de tratamento com algum psicólogo, ele não me deu nenhum tipo de orientação pra minha vida, ele não passou nenhum tipo de pensamento, análise, algum tipo de coisa que eu pudesse lidar. Ele simplesmente olhou para um problema que eu tava tendo, que era um problema de como lidar, problema de aceitação, problema até mesmo de lidar com meus sentimentos, coisas que estavam rolando, e me deu uma cura rápida para aquilo. E isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais na nossa sociedade. Nas últimas décadas, sentimentos comuns, coisas comuns que acontecem com a gente, têm sido tratados como doenças. E tem crescido o número de medicações para tratar experiências humanas que deveriam ser coisas particulares da experiência de viver. Tristeza, ansiedade, cansaço, medo, inseguranças, tudo isso são tratadas com medicamento. E os números não deixam mentir. Um levantamento realizado entre agosto de 2022 e agosto de 2024, com mais de 600 mil pacientes, revelou um aumento de quase 19% no consumo de remédios para a saúde mental no país. Desses, 74% eram antidepressivos e 26% ansiolíticos. A média foi de 2 caixas por paciente por mês. Mas também não é só na questão de saúde mental que tem crescido o uso de remédios. O Onzepic registrou uma receita de quase 3,7 bilhões de reais no Brasil, com o medicamento tendo um crescimento de quase 52% de crescimento em relação ao período anterior. E a gente pode também falar isso em relação a Tadala, a gente pode falar isso em relação ao uso de hormônios, como o Durateston, a gente pode falar em relação a diversos outros tipos de medicamentos. E os millennials, as pessoas que têm aí na faixa dos 30 aos 40 anos, têm liderado o consumo de remédios na saúde mental no ambiente corporativo brasileiro e tem aumentado cada vez mais isso. E os jovens, eles não vêm muito atrás não, tá? As pessoas, gerações mais novas, elas já têm crescido medicadas. Se a gente for levar em consideração as gerações que crescem aí tomando Ritalina por causa do fenômeno que a gente teve nos últimos anos o TDAH sendo automedicado por muitas pessoas e muitos pais que levavam o filho como, meu filho tem TDAH, dá algo pra resolver, e isso se tornou até mesmo uma alvo de crítica dentro dos psicólogos será que meu filho sofre de TDAH ou ele sofre só de infância? Então a gente tem vivido uma sociedade que cada vez mais tratam coisas que deveriam ser comuns como sendo problemas para serem resolvidos com remédios. Em vez da gente tratar isso com um tratamento que olha para os causadores, a gente mira apenas na solução. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a remedização da nossa sociedade e como cada vez mais a gente está preso a comprimidos e está cada vez mais longe da solução dos nossos problemas. Então, prepara aí a sua bula, porque está começando o Conversas Difíceis.
Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, e esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever por aqui, deixa o seu like, se inscreve, entra pro nosso time. Você está ouvindo isso daqui no Spotify? A gente também publica o Conversas Difíceis lá no nosso vídeo do Spotify. Deixa um oi, deixa um comentário, eu adoro a galerinha do Spotify, manda um salve aí, turma do Spotify. Não esqueça também de deixar a sua avaliação. Aperta ali em 3 pontinhos e avalia com 5 estrelas o nosso episódio, que ajuda muito a gente. Comenta aí o que você quer ver a gente falando aqui em Conversas Difíceis. Você toma algum remédio? Eu fiquei curioso. Você toma algum tipo de medicamento? Você tá tomando alguma coisa? Comenta aí pra mim que eu quero saber. E bora falar do tema do nosso vídeo. A gente vive um fenômeno hoje que é quase como se nosso cérebro tivesse sido sequestrado por diagnósticos que a gente encontra em redes sociais. É até uma brincadeira que eu fiz num corte que eu publiquei há um tempo atrás, que é a questão da doença da moda. Qual que é a doença da moda que a gente viu nas redes sociais? Então você vai ver de tempos em tempos surgindo doenças que se tornam fenômenos em vídeos de TikTok, de Instagram, Twitter. Então a gente teve isso com o TDAH um tempo atrás, a gente teve isso com narcisismo, tudo era narcisismo. Ah, narcisismo, você é um narcisista, eu não concordo de você, você imediatamente se tornou um narcisista pra mim. Então isso foi se tornando uma coisa cada vez mais comum. A gente tem hoje muita gente falando sobre isso, sobre o autismo, a gente tem muita gente falando isso sobre ansiedade, sobre depressão, e é um fenômeno muito curioso. Por quê? Ao mesmo passo que nunca falamos tanto de saúde mental na nossa sociedade como falamos hoje em dia, isso acaba fazendo com que se torne mais fácil da gente diagnosticar pessoas com problema, e se torne mais fácil com que a gente consiga entender coisas que estão acontecendo, pessoas falem mais abertamente dos seus problemas, então a gente acaba não subnotificando alguns problemas que antes poderiam ser subnotificados. Então às vezes o cara poderia ter um problema, fingiria que não era nada e ele não iria até o médico, ele não iria até um psicólogo e aquele problema, abre aspas, não existiria. Hoje o cara vê um vídeo, o cara ouve falar a respeito, então ele se sente incentivado a ir procurar ajuda, por isso aquilo acaba sendo diagnosticado, ele acaba sendo levado para o tratamento certo. Então isso é bom. Ao mesmo passo que isso acontece, né, a gente saiu dessa subnotificação, as coisas eram muito subnotificadas no passado, a gente tem tido uma supernotificação também por comportamento de cérebro sequestrado de muitos pacientes que consomem muito conteúdo nas redes sociais, muitos pacientes que assistem vídeos, muitos pacientes que vão até mesmo para consulta com um viés de confirmação de que aquilo que eles têm é uma doença que acha que ele viu no influenciador dele na semana e que ele viu num teste do BuzzFeed, né? Faça aqui, responda 20 perguntas e descubra se você tem TDAH. Fiz um teste online e descobri que eu tenho um autismo. Oi? Você descobriu que você é autista através de um teste do BuzzFeed? Ao invés de fazer um exame, que normalmente é um exame que demora um mês pra sair o resultado, uma parada que é super complexa, que você tem que fazer uma série de tratamentos, uma série de respostas ali com um neurocientista, tu fez através de um BuzzFeed que foi feito por um jornalista que mal tem diploma de direito? E muitas vezes o paciente ele chega cobrando do próprio médico isso. Por conta da nossa rotina rápida, a gente busca uma solução rápida pros nossos problemas. Muitas vezes a gente chega no médico e a gente quer uma parada que resolva rápido o nosso problema. A gente apresenta rápido, doutor, tô com isso. E aí, como é que eu resolvo? E aí, o que eu faço? E a gente vai ter um outro problema aqui na nossa equação que é muito perigoso também, que é a questão como funcionam os médicos. Médico, ele normalmente é caro, né? Médico normalmente não é uma coisa barata. E médico tá tendo um sucateamento da profissão muito grande ao longo dos anos. Tá sendo uma coisa muito devagar, mas isso está acontecendo. E o que tem enrolado? Um médico, ele recebe muito pouco de um atendimento dele de plano de saúde. Então, para ele ganhar bem através dos atendimentos dele de plano de saúde, ele precisa atender muito. Tanto que o médico, quando ele fica muito importante, ele para de atender por plano de saúde. Porque ele ganha muito pouco através daquilo, ele ganha muito mais por atendimento particular do que por plano de saúde. Não à toa, pode fazer um teste aí, liga para um médico, tenta marcar uma consulta particular e liga depois para esse mesmo médico e tenta marcar uma consulta por plano de saúde. No particular, tu consegue agendar às vezes para a mesma semana. Por plano de saúde, tu consegue agendar às vezes para 3 meses depois. Eu passei por um médico uns dias atrás que o cara não tinha tempo para mim, aí eu falei, não, eu tô passando particular. O cara, não, a gente se fala amanhã então. Caralho, que papo de... Surgiu um encaixe, que loucura.
Por quê? Porque o cara vai ganhar muito mais do que ele ganharia. Então o cara, às vezes, ele tá atendendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Então a gente vai ter uma série de coisas que eles são tratadas com uma solução muito rápida, porque ele precisa se livrar. E até mesmo o padrão de comportamento do paciente é esse. O paciente, ele quer uma solução rápida. O paciente, ele quer que a coisa se resolva no dia seguinte. Então, tem uma inquietação? Ritalina. O cara tem ansiedade? Venvance. O cara tá com obesidade? Um Zepic. O cara tá com disfunção erétil? Tadala. O cara tá com sono? Zolpidem. E até mesmo, olha que doideira. De acordo com a portaria 3046 do Ministério da Saúde, o tempo sugerido para que uma consulta médica seja feita é de 15 minutos. Então, a consulta ela tem que durar 15 minutos. Já o Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele entende que uma consulta médica não deveria ter tempo, deveria durar o tempo necessário para que o médico conseguisse realizar a avaliação do paciente. Então, pensa isso num SUS. Pensa isso num SUS que o cara tem uma fila grande, que ele precisa correr com a galera. Cara, é virose. Virose vai embora. Toma um remédio, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E às vezes a gente não consegue entender o que tá acontecendo. Um exemplo disso, por exemplo, é o sono. Pô, muita gente busca remédio pra dormir muito antes mesmo de sequer procurar o que é a higiene do sono. O cara tá com o celular na cara, o cara tá jogando videogame, consumindo série, com um monte de luz branca, antes de cogitar pensar em fazer qualquer coisa, ele toma um remédio. Não tô conseguindo dormir direito, só toma um remédio. Antes dele cuidar da rotina dele, ele prefere tomar um remédio. Quando às vezes você melhorar a sua rotina, você já melhora muito sua noite de sono. E aproveitando que a gente tá falando de sono saudável, eu quero falar dos queridos amigos da I Wanna Sleep, que mandaram pra mim esse presente daqui, ó. Aqui dentro tem um travesseirinho. Adorei que veio um adesivinho. E... ó. Gostoso, hein? Ó. Olha que coisa linda. A Wanna Sleep é uma empresa brasileira que foi fundada em 2012 e que oferece produtos pro sono e pro bem-estar com foco em tecnologia e conforto pra melhorar a qualidade do descanso. Então sabe quando você tá com um problema de dor no pescoço, aquele pescoço meio duro, acorda ali meio dolorido? Às vezes é o travesseiro que você tá usando. Um travesseiro cervical coluna relax da I Wanna Sleep, você tem um formato ergonômico, ele oferece uma melhor postura durante o sono e um alívio imediato das dores no pescoço e nas costas. Ele tem um encaixe bom pra quem dorme de barriga pra cima, e ele também tem um encaixe bom pra quem dorme de lado. E ele não é só mais um travesseiro, é uma solução real pro desconforto e pras noites mal dormidas. Ele tem tecnologia da NASA, ele se adapta ao seu corpo sem afundar a cabeça ou ficar alto demais, e tem carvão ativado, ajudando a diminuir as dores e manter o travesseiro higiênico por mais tempo. E a I Wanna Sleep oferece soluções de travesseiro, de colchões, de cobertores, tudo isso pra você pensar melhor a sua noite de sono. Em compras acima de R$150, o frete é grátis. E usando o cupom EDSON na I Wanna Sleep, você tem desconto nas suas compras. Aproveite e tenha uma boa noite de sono e cuide da higiene do seu sono antes de buscar qualquer tipo de remédio. E aí, qual que é o ponto aqui? É a busca da cura antes da solução do problema. Então veja só, a gente tá buscando tomar o remédio antes de entender por que a gente tá tendo o problema. O que eu tô querendo dizer com isso? Assim, é como se você tivesse com um carro vazando óleo e você quisesse botar mais óleo no carro, em vez de tentar entender porque o óleo tá vazando. Tipo, meu carro tá vazando óleo ali. Beleza, precisamos pôr mais óleo no carro. Ou precisamos limpar o chão aqui, né? Qual que é o bagulho que eu passo aqui pra limpar o chão, né? Então, não, você precisa parar de vazar o óleo, precisa tapar o buraco, precisa entender o que tá acontecendo. Não, eu só preciso de um bom abrasivo aqui pra limpar o chão que tá bom. Porque uma hora esse problema ele vai piorar. Eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, olha que papo de maluco. Apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, enquanto 16,6% tomam remédios para saúde mental. Você consegue entender como isso é muito louco? Então assim, as pessoas estão tomando os remédios para saúde mental, estão tomando remédios por conta disso, mas eles não estão tentando entender por que eles estão tendo esse problema. A mesma coisa é a obesidade. Eu tô tendo obesidade, beleza, obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada. O que eu vou fazer? Tomar um Ozempic. Tá, mas e quando você parar de tomar o Ozempic, o que vai acontecer? Você acha que o que te fez ficar gordo não vai fazer você voltar a ficar gordo depois do Ozempic? O efeito rebote, ele acontece. Tanto que é comum pessoas que fizeram bariátrica voltarem a engordar depois da bariátrica porque não mudaram os comportamentos que fizeram eles chegar na necessidade deles fazerem uma bariátrica. Quem tem ansiedade, tá tomando o remédio anti-ansiedade, beleza, diminui o problema aí, sofre menos. Isso é ótimo, isso é incrível, tá. Mas o que fez você ter a ansiedade?
Porque assim, você tomar um remédio, você tá diminuindo a dor ali, pô, você tá. Mas o que tá fazendo você ter ansiedade, você não parou. E às vezes você vai continuar aquele ciclo que faz você ter ansiedade e vai fazer com que você tenha cada vez mais ansiedade. Você vai precisar de mais remédio. O mesmo vale pra depressão, o mesmo vale pra sono. Ah, eu tenho problema de sono. Pô, o de sono eu acho que é muito brabo isso, assim. Ah, não vou fazer zero de higiene de sono, mas vou ficar tomando Zolpidem. Cara, eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que ela destruiu a saúde mental dela. E assim, ela é impressionante, assim, que é top pessoas vitimistas que eu conheci na vida, assim, que todo mundo era culpado pela saúde mental dela, menos ela. O cara arregaçou a saúde mental dele. O cara dormia mal pra cacete, comia mal pra cacete, ia dormir às vezes 4, 5 da manhã, achava isso incrível, achava isso maravilhoso. Falava, eu fui dormir 5 da manhã trabalhando, né? Enchia o cu de energético a madrugada inteira, pá. Até o momento que deixava tudo pra última hora pra fazer, não fazia nada antes, não resolvia nada antes, não fazia um exercício, não tomava sol e não comia bem. Isso daí funcionou pra ele por 10 anos. E funciona bem, por um tempo você funciona. Todo mundo que já foi universitário já seguiu nesse estilo de vida em algum momento. Só que essa saúde, ela cobra um preço, uma hora. Uma hora a sua saúde cobra o preço. E não adianta o que você faça, uma hora vai cobrar o preço. E a saúde cobrou o preço dele. O que aconteceu? Ficou com obesidade, ficou com diabetes tipo 2, começou a ter problema de circulação no sangue e começou a ter muita ansiedade. E a ansiedade dele fazia com que ele não conseguisse dormir. O problema dele de não conseguir dormir, começou a ter crise de pânico, começou a ter crise de ansiedade. O que ele resolveu fazer? Começou a tomar remédio pra dormir, certo? No que ele começou a tomar remédio pra dormir, ele ficou viciado em Zolpidem. E não conseguia acordar. Por conta da rotina dele, por causa da obesidade dele, tudo que ele tinha, ele começou a desenvolver um quadro de depressão profunda. E depressão, mas remédio pra dormir, é uma combinação super mortal. Porque um retroalimenta o outro. Porque depressão faz com que você fique em casa e você não queira sair de casa, e você fica preso na cama e você não quer levantar da cama, e você tomando remédio pra dormir, isso alimenta justamente a coisa que te causa mais depressão e que vai alimentar justamente a coisa que você vai tomar mais remédio. Então a pessoa entrou num ciclo bizarro. Você fala assim, pô, cara, tu vai tomar um sol, vai andar, vai fazer não sei o quê, e o cara se recusava. Porque sempre tinha um remédio. Eu falei assim, e a ponto o cara fala assim, não, eu tô tomando aqui 20 remédios toda semana. Eu falei, cara, quando você chegou no 20º remédio, o Lucas sabe exatamente o que eu tô falando. Quando você chegou no 20º remédio, tu já devia ter olhado e falado assim, pô, acho que eu tô tomando um pouco a mais, uns 19 a mais do que eu deveria. Já tem alguma coisa aqui no meu estilo de vida pra eu estar tomando 19 remédios, tá errado e eu deveria estar mudando. E óbvio que o remédio ele não é errado. A gente não pode demonizar o remédio. O remédio ele existe justamente para ser a solução para um sofrimento. O problema é que a gente está usando apenas o remédio. A gente usa apenas o remédio e a gente não consegue olhar essa visão holística da nossa existência. Essa condição que a gente tem de diversos outros problemas que são apresentados, da condição que a gente tem de outros fatores que fazem a gente desenvolver aquilo. E o pior, a gente está transformando em patologia coisas normais da nossa vida. A gente está estigmatizando coisas que são simples. Pô, a gente tem uma molecada hoje que toma Tadala e Viagra, sem precisar, com 18, 20 anos. Por quê? Porque enche o cu de álcool na balada, porque tá nervosa, tá ansiosa, e quando vai sair com a garota não sabe se vai conseguir ficar com duro. Ah, vou tomar um Tadala. Pô, por que você não bebe menos? Por que você não trata a sua ansiedade? Por que você não se cuida? A solução não é o Tadala resolve, mas o Tadala é uma solução para um outro problema. Isso é uma insegurança sua, só que a gente trata a insegurança como uma doença, não é. Ah, eu tô ansioso. Beleza, mas o que tá te fazendo ansioso? Pô, você não dorme, você leva um estilo de vida muito acelerado. Olha o estilo de vida das cidades que a gente vive. Trânsito excessivo, correria, excesso de trabalho, isso não é normal. E a gente tem que tomar um remédio pra resolver isso? Não é normal. Depressão, com estilo de vida que deixa a gente solitário, cada vez mais isolado, isso também não é normal. Só que a gente olha e a gente vai patologizar. Isso é uma dor, essa doença, esse sentimento daí, ele é uma coisa que é um estilo de vida que não é normal. E a gente não entende isso, a gente não cura isso, a gente não trata isso. Ou a gente vê o primeiro sintoma de uma coisa que a gente deveria olhar e falar assim, pô, eu devia tratar isso daqui com relações humanas, com o tratamento da minha vida. Isso aqui é uma coisa que, esse sentimento, ele existe, eu não posso negar a existência desse sentimento, eu preciso combater esse sentimento na vida real, não com o remédio. Porque o remédio, às vezes, ele mascara o que tá fazendo a gente chegar lá. A gente tá dopado indo em direção aos nossos trabalhos. O sofrimento que eu contei ali no começo do vídeo que eu tive no término de um relacionamento, ele era real.
O que me ajudou a encarar ele foi lidar comigo mesmo, lidar com o dia a dia, lidar com meus sentimentos, lidar com minhas relações. E se eu tivesse tomado um remédio, talvez eu não tivesse lidado do jeito que eu lidei e tido os aprendizados que eu tive. Foi dolorido? Foi. Mas me ajudou a encarar um monte de coisa que eu precisava encarar e que eu não encararia se eu tivesse achado uma solução fácil para aquilo. Pô, eu não posso nem falar aqui em questão de de criança. Pensa a quantidade de criança hoje que cresce presa em casa, em apartamento, com um pai que mal fica com elas, que mal leva elas pra sair, que mal leva elas pro parquinho, que mal leva elas pra se divertir. Essas crianças estão aceleradas, agitadas, porque elas são criança. E aí quer encher essas crianças de Ritalina. Ah, não, minha criança é hiperativa, meu filho tem TDAH, precisa tomar remédio. Seu filho não é hiperativo, seu filho não tem TDAH, seu filho é uma criança, e você não dá atenção pra ela. Você que não quer curtir o filho, você que embarrigou sua mulher, mas não queria criar um filho. Seu filho não precisa de remédio, seu filho precisa de infância. Seu filho precisa de adolescência. A gente tem um completo esvaziamento da experiência humana com o uso de remédio. É essa questão dessa vivência positiva, como se o único jeito de a gente viver fosse a positividade. A melancolia, a tristeza, o sofrimento, eles fazem parte da existência humana. Essa cultura coach, essa cultura do tá sempre tudo bem, tá sempre tudo positivo, tá sempre tudo super legal, às vezes não tá tudo bem, às vezes não tá tudo legal, às vezes no momento ele não é massa, ele tá ruim mesmo, e vambora, tá ruim mesmo. E aí é isso aí, pô, eu tô lidando com isso, eu tô entendendo isso, às vezes você precisa entender isso. Eu também tô tentando entender tudo isso, parte do movimento às vezes é entender tudo isso. Sem contar, e não preciso nem falar isso, né? A dependência química que a gente acaba tendo disso, né? Ah, eu não consigo lidar com os meus problemas, por quê? Porque eu tô um dependente químico das paradas. Eu tô totalmente dependente químico das coisas, eu tô completamente dependente. Eu não consigo lidar com minha crise de ansiedade, porque o único jeito que eu tenho de lidar com a ansiedade é remédio. Eu não consigo lidar com minha disfunção erétil, porque o único jeito que eu tenho de lidar é remédio. A gente acaba perdendo todos os instrumentos pra lidar com a vida adulta, por quê? Porque a gente tá sempre tomando alguma coisa pra resolver os nossos problemas. Você não perde peso porque você mudou seus hábitos, adquiriu hábitos mais saudáveis. Não, é porque você tomou Durateston, é porque você tomou Onzepic e tá torcendo pra que tudo dê certo ali no final. E se acabar o dinheiro, ou se chegar uma hora os efeitos colaterais disso chegarem, fudeu. Fudeu, porque o rebote vai vir, o rebote vai ser forte. E acho que isso faz parte muito da questão de como a gente tem evitado viver. E viver é difícil, velho. Viver é mó barra. Viver é dificção. É dureza viver. Só que viver exige coragem. Viver exige inconstância. Não dá pra você achar que você vai viver sempre bem. Não dá pra você achar que você vai viver sempre legal. Não dá pra procurar a cura de tudo num remédio. Às vezes o bagulho vai ser um dia ruim. E a vivência é isso. É encarar os dias ruins também. E é buscar a solução pros dias ruins também. É encarar a força de viver os dias ruins. E não de achar que os dias ruins eles vão passar com uma pílula de remédio. Tomar remédio de novo não é ruim. Às vezes é a solução do seu problema. A gente não pode criminalizar remédio. Tomar um remédio às vezes é o começo do caminho para você se tratar de um problema muito maior. De que você às vezes não se ligou, de que você não tinha noção. É você tá indo atrás de um tratamento e as coisas vão começar a se resolver. O problema é quando você busca no remédio um escape. É quando você se escora no remédio e você simplesmente foge do problema. A gente tem que resolver o problema e não só olhar para o dano do problema. Meu nome é Edson Castro e são Conversas Difíceis. Valeu.